eu gostaria de conversar com você sobre um tema muito presente. Por que que é um tema tão presente? É um tema presente porque eu nunca vi em nenhum outro tempo, nos meus mais de 50 anos dentro da igreja, eu nunca vi em nenhum outro tempo tantas pessoas assustadas e preocupadas com os tempos do fim, em uma perspectiva de preocupação, quando os tempos do fim deveria trazer para nós somente alegria, gozo e esperança. Então muita gente tem chegado para mim, me mandado vídeos, e eu vejo uma igreja muito preocupada, em um mau aspecto, inclusive, com uma preocupação muito grande, e eu quero falar com você hoje sobre a volta de Jesus, na perspectiva bíblica. Não vamos entrar em temas polêmicos, simplesmente quero conversar com você na bênção que será o retorno de Jesus, a volta de Jesus. Por isso eu quero dizer para você que o título da pregação está na camisa, tá bom? O título está na camisa. Jesus volta ou não volta? O que vocês acham? Jesus volta ou não volta? E é exatamente isto que nós queremos. Eu quero levar você comigo em Apocalipse, e nós vamos começar lendo o versículo 7 do capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. É muito oportuno falar sobre a volta de Jesus, né? Não vamos falar sobre a vinda, porque Jesus já veio. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus, ou, como muitos preferem chamar, a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus, no nosso entendimento, ela se dará em dois eventos. A segunda vinda de Jesus se dará no primeiro evento, que nós conhecemos do rapto da igreja, né? Aonde o Senhor Jesus Cristo vem nos ares, e nós somos arrebatados, nos encontramos com Ele nos ares. E o segundo evento, que é aquilo que nós queremos falar hoje, o segundo evento é o evento que se dá, né, depois da grande tribulação, aonde nós teremos um período de 7 anos, né, da tribulação, 3 anos e meio, os outros 3 anos e meio, a grande tribulação, e Jesus Cristo então volta no fim, e nós queremos contemplar isto como uma bênção para a igreja, porque a volta de Jesus, irmãos, a volta de Jesus deveria ser o momento mais esperado pela igreja. A volta de Jesus deveria ser para você o momento mais anelado, o momento mais sonhado. A volta de Jesus deveria ser para a igreja, ou deve ser para a igreja. A volta de Jesus deve ser para a igreja o momento aonde vamos completar todo o nosso sonho, será a culminação de toda a nossa esperança. A volta de Jesus, ela é algo tão importante, porque nós temos que pensar nela com essa expectativa, com essa esperança, e nós temos que pensar na volta de Jesus como algo que será o princípio da eternidade com Ele. Amém? A volta de Jesus será o princípio da eternidade com Jesus. Portanto, nós vamos estar perguntando isso para você, porque a volta de Jesus vai estabelecer uma nova era. A volta de Jesus vai ser um tempo aonde nós o olharemos vindo, e nós vamos ver isto, porque nós o veremos vindo, e nós, uns chorarão de alegria, mas muitos também chorarão de tristeza. Nós vamos ver isso hoje. Então, será o momento da eternidade. Então, eu gosto muito de falar disso, porque a Bíblia está cheia de informações. A Bíblia está cheia de textos importantes concernentes à volta de Jesus. A Bíblia, ela é Jesus Cristo de Gênesis ao Apocalipse. Tudo é Jesus Cristo. Tudo na Bíblia é Jesus Cristo. E a Bíblia nos dá essa gama de informações, e quando nós começamos a estudar isso, nós começamos então a encher os nossos corações de esperança, e como nós cantamos hoje,
Como nós cantamos hoje, e nós dissemos que nós queremos ver Jesus, queremos tocar o Senhor Jesus. Então, a segunda vinda de Jesus, ou a volta de Jesus, será este tempo, aonde nós estaremos com o Senhor face a face. Eu espero sinceramente que você esteja ansioso por este tempo, que você esteja ansioso por este encontro, que você esteja ansioso por esse momento, aonde você vai estar diante do teu Senhor, e você vai poder olhar para trás, meu irmão, e entender que tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Sabe, o serviço que você prestou valeu a pena, o amor que você dedicou valeu a pena, a comunhão de nós termos um com o outro valeu a pena. Tudo valeu a pena. E então será o princípio da eternidade. A vida eterna terá um tempo de início e nunca mais terá fim. A vida eterna só tem início e ela nunca mais terá fim. Por quê? Porque a eternidade não se trata de um período interminável de tempo, e sim da ausência de tempo. Entende isso, igreja? A eternidade não se trata de um período interminável de tempo. O que nós não teremos na eternidade é exatamente o tempo. A ausência completa de tempo. Imagina viver assim, sem relógio dizendo que você tem que acordar a tal hora para fazer isso ou para fazer aquilo. Imagina nós viver um tempo desta maneira, completamente sem controle do nosso tempo. Isto é a eternidade, ausência de tempo. Então, nós precisamos de falar disso, claro que sim. Porém, falemos da volta de Jesus. Falemos da volta de Jesus como a culminação da nossa esperança, como a esperança que tinha o apóstolo Paulo, quando ele disse que se esperamos em Cristo, somente nesta vida, miseráveis nós somos. Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, 19, que a nossa expectativa não pode e não deve ser somente nesta vida. E se você pensa somente nessa vida, então Paulo diz que é muito pouco. Quando ele diz miserável seríamos nós se pensássemos, é muito pouco que você pense que Jesus Cristo, ele pagou um preço tão grande na cruz. Ele se sacrificou tanto na cruz. Ele renunciou a tudo e ele veio, morreu por mim e por você, se não tivesse uma eternidade para que nós vivamos juntos com ele. Então, isso é muito importante que nós meditemos. O nosso texto, e nós lemos Apocalipse 1,7, diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Fecha os teus olhos, Pai, no nome de Jesus, nós entregamos, ó Deus, a tua palavra, e te pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, que o Senhor fale através de nós, que a tua palavra seja pregada, Senhor, tal e qual ela é. Pai, encha os corações do teu povo nesta manhã, daqueles que estão aqui conosco presencialmente, daqueles que nos veem, ó Deus, pelas nossas plataformas, daqueles, ó Deus, que receberão esta palavra futuramente. Eu te peço, ó Pai, que os nossos corações estejam completamente abertos para a exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso texto diz: eis que vem. Isso é uma afirmação, veja bem, igreja. É uma afirmação. Eis que vem. O Senhor deu para João, exilado na ilha de Pátimos, a maior revelação de Deus para um ser humano, para um homem, que foi a revelação que está toda registrada no livro de Apocalipse. João, exilado na ilha de Pátimos, e a palavra diz que ele estava exilado na ilha de Pátimos pela obra de Deus. João recebe, e Deus diz a João para que ele escrevesse tudo. E João começou então a desfrutar daquela maravilha, daquela revelação, e anotando tudo e escrevendo tudo, e por isso eu e você hoje
temos essa delícia nas nossas mãos, à nossa disposição, que é o livro de Apocalipse, que não deixa nenhuma dúvida de como será o fim. Quando eu digo nenhuma dúvida, para Deus. Obviamente que na mentalidade do homem nós temos linhas teológicas diferentes sobre muitos pontos do livro de Apocalipse, porém Deus revela tudo a João. E ele começa então dizendo, neste versículo ele diz, eis que vem. Essa é uma afirmação. E isso só nos dá a certeza de que Deus falou para João algo que iria acontecer, porque lembre-se que no início Deus fala para João escrever, e ele iria revelar a João sobre coisas que certamente vão acontecer. Coisas que certamente vão acontecer. E é isso então que se trata, e uma das coisas que vai acontecer então, ele nos revela agora no versículo 7, diz que eis que vem. Eis que ele vem. Ele está dizendo então, o próprio Deus falando a João que Jesus viria nesta afirmação. Então, veja bem, irmãos, nós não precisamos ter nenhuma dúvida, você não precisa ter nenhuma dúvida, crente algum precisa ter dúvida, ou deveria ter dúvida, de que Jesus voltará. E eu pergunto para você, ele volta ou não volta? Ele volta. A certeza da volta dele deveria fazer com que vivamos não só na esperança da sua volta, mas também na vigilância pela sua volta. Também na nossa vigilância pela volta de Jesus. Não na vigilância de que podemos perder a volta de Jesus, mas na vigilância para desfrutarmos deste momento maravilhoso que será a volta de Jesus. Por isso eu creio que nós deveríamos repetir sempre essa frase, eis que ele vem, eis que ele vem. As notícias podem mudar todos os dias, mas esta é uma notícia que jamais mudará. Jesus vem. Jesus voltará. Você pode chamar de volta, você pode chamar de segunda vinda, mas você não precisa ter nenhuma dúvida de que ele virá. Então as notícias podem mudar, mas esta é uma notícia que jamais mudará. Ele voltará. Por que sabemos que Jesus voltará? Porque a Bíblia está cheia de palavras que diz que ele mesmo prometeu que ele voltaria. Ele mesmo prometeu que ele voltaria. Portanto, a palavra somente de Jesus é suficiente para que nós acreditemos que ele voltaria. Todos os meses, como nós fizemos na semana passada, celebramos a Santa Ceia. Quantos celebraram a Santa Ceia conosco na semana passada? Deixa eu ver. Celebrou aí da sua casa? Preparou o vinho? Preparou o pão? Próximo mês nós faremos presencial. Amém? Próximo mês nós estaremos com todos aqui, será uma festa. Então todos os meses nós fazemos isso, e no momento da nossa celebração, nós lembramos dessa promessa, porque nós dizemos que nós estamos fazendo isso, lembra que nós falamos que está fazendo isto, até que ele venha. Jesus Cristo pediu para que nós fazermos até que ele venha, portanto ele virá. Enquanto ele não vem, o que é que nós podemos fazer? Enquanto ele não vem, anunciemos a sua morte, anunciemos a sua salvação, anunciemos a sua libertação. Enquanto ele não vem, anunciemos a sua redenção. Enquanto ele não vem, trabalhemos para ele. Enquanto ele não vem, viemos na igreja. Enquanto ele não vem, tenhamos comunhão. Enquanto ele não vem, dizimamos e ofertamos. Enquanto ele não vem, vivamos para ele. Vivamos para ele com essa esperança no nosso coração. E a palavra de Deus em 2 Timóteo 4:8, eu quero ir com você para lá. Quero dar uma acelerada, porque senão o nosso tempo é curto. E as meninas lá de trás falaram, pastor, o senhor não pode passar do tempo. Falaram assim comigo. Aí eu falei, se eu passar do tempo, você faz assim para mim. Está ouvindo lá? Ela está ouvindo. Se eu passar do tempo, você faz assim para mim. Não quero passar do tempo. E o meu tempo que elas me deram hoje foi 1 hora e 5 minutos para pregar, tá bom? Meio fraco, amém. Vamos lá. 2 Timóteo 4:8, a palavra de Deus diz, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, juiz justo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Por que que nós podemos acreditar? Por que nós podemos esperar a vinda do Senhor? Porque a palavra de Deus diz, eu não sei se é o teu caso, mas é o meu, de muitos aqui, nós
amamos a vinda do Senhor. Amém? Aqueles que amam a sua vinda, aqueles que amam a sua vinda, enquanto então ele não vem, permaneçamos vigilantes, e enquanto ele não vem, permaneçamos mais santos todos os dias. Permaneçamos mais santos todos os dias. Busquemos a santificação, busquemos sempre uma mudança de comportamento para melhor. Busquemos sempre uma maneira de amar, busquemos sempre, enquanto ele não vem, dizer às pessoas que nós o amamos. Ontem foi Dia dos Namorados no Brasil, e eu fico completamente desligado, né? Porque Dia dos Namorados no Brasil, e para mim, na minha expressão, passa batido, mas eu, quando abro o meu Facebook, encontro uma declaração de amor da minha amada. Né? Você declarou ontem? Alguns, né? Eu vi aí alguns de vocês. Por isso, enquanto Jesus não vem, desfrutamos disso. Agora, enquanto Jesus também não vem, o adoremos. Enquanto Jesus não vem, falemos para Ele que nós o amamos. Enquanto Jesus não vem, falemos para Ele que Ele pode contar conosco. Enquanto Ele não vem, permaneçamos mais santos. Podemos ter certeza de que Ele voltará, porque está na sua palavra, Apocalipse 3:11, diz: eis que venho sem demora. Eu nunca encontrei na minha vida alguém que me diga que ama esperar. Estou diante de uma plateia que gosta de esperar, deixa eu ver quantos. Nenhuma mão se levanta. Ninguém gosta de esperar. Está no nosso DNA, né? Essa coisa de não queremos esperar. A palavra de Deus diz que ele vem sem demora. E parece que isto é muito longe do nosso entendimento, porque parece que está demorando muito. Então estamos falando de uma promessa revelada na Bíblia e de um evento que será visto por todos. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Um evento que será visto por todos e que não se trata do fruto do delírio ou das alucinações da mente dos sonhadores. Não é disso que se trata sim da realidade vivida e esperada por sonhadores que dormem e acordam aguardando este dia. Quantos estão aguardando este dia? Sonhadores que dormem e acordam aguardando o dia em que Jesus voltará, e um tempo aonde ele será visto por todos, indiferentemente de raça, de cor, de religião, indiferente de idioma. Ele será visto por todos, dos que esperarão e que estarão vivos nele, daqueles que já morreram nele, e inclusive a palavra de Deus diz, daqueles que o traspassaram, daqueles que o mataram. Então, ele volta ou não volta? Será tempo de alegria, será tempo de gozo para muitos, mas também será tempo de lamentação e de tristeza para outros que se arrependerão completamente. A palavra de Deus diz que todo olho o verá. Seja quem seja, ninguém poderá impedir esse dia. Não haverá, meu irmão, sequer um olho na face da terra que não o olhará. Indiferente de raça, cor, religião, indiferente, naquele momento, a palavra diz que todo olho o verá. Todo olho o verá, não importa a direção da visão de qualquer ser humano naquele momento, mas naquele momento, ele esteja olhando para o leste e sul, para o norte, o oeste, naquele momento, ele olhará para o Senhor. Porque a Bíblia diz que todo olho o verá. Neste momento, muita coisa já não importará mais para mim e para você. A quantidade que você juntou ou não juntou não importará mais. O esforço que você fez de construir isso ou aquilo não importará mais. A correria que você tanto teve atrás de acumular um bem e outro bem não importará mais. Esse tempo será um tempo aonde nada importará quando você o veja vindo sobre as nuvens com poder e glória. Nada mais importará, portanto, ele voltará. Todos aqueles que estavam, ou que estiverem naquele momento cabisbaixos, com problemas, com enfermidades, com doenças, com corações sem esperança, todas estas pessoas olharão para cima e verão o Senhor vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Esse é um momento que não poderá ser evitado por ninguém. Bendito o momento.
Quando eu estava fazendo isso, Deus me deu essa palavra, diz: bendito o momento em que o meu olho se encontrará com o olho do meu Senhor na mesma olhada. Entende isso? Quando o meu olho se deparar com o olhar de Jesus Cristo na mesma olhada, e minhas lágrimas sejam de alegria e de contentamento, e não de choro e de arrependimento. E minhas lágrimas sejam de contentamento, que estas lágrimas não sejam para você, que estas lágrimas não sejam para mim como foram as lágrimas de Pedro, a última vez que Pedro se encontrou com Jesus. Quando Jesus em vida, Lucas 22, 61 e 62 diz, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes, saindo dali chorou amargamente, que a minha olhada para o Senhor Jesus Cristo, que a sua olhada, quando nós nos encontremos na mesma olhada que ele, não seja um tempo de choro, de amargura para mim e para você. Muitos enfrentarão o olhar de Jesus na perspectiva do juiz justo. Muitos enfrentarão essa olhada de Jesus na perspectiva do juiz justo. E se lembrarão de coisas que fizeram, e se lembrarão de momentos, se lembrarão dos momentos, inclusive, que eles davam gargalhadas de mim e de você. Dos momentos em que eles... como se diz bem, né, no termo em português, né, como eles nos zoavam, como eles faziam gozações ao nosso respeito. Muitos se lembrarão, como diz a palavra de Deus em 2 de Pedro 3,4, como muitos perguntam hoje e ainda fazem gozações e burlas de nós. Burlas, eles falam em espanhol ou português? Burlas? É espanhol, perdão. Então, vamos lá, 2 de Pedro 3,4, onde diz, onde está a promessa da tua vinda? No tempo de Pedro já faziam esse questionamento. No tempo de Pedro e dos apóstolos já havia esse espírito de zombaria com relação aos cristãos e se perguntavam, onde está a promessa da tua vinda? Esta é uma pergunta que nos fazem e até dão gargalhadas da nossa fé. Porque está demorando muito, mas a palavra que nós acabamos de ler diz que ele vem sem demora. Como então, pastor, ele vem sem demora e está passando tanto tempo e ele não vem, e estamos esperando ele não vem, mais de 2000 anos da promessa e ele não vem? Lembre-se, meu irmão, o tempo de Deus é completamente diferente do meu e do seu. O tempo de Deus é completamente diferente do meu e do seu. E a Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. 2 de Pedro 3,8 diz isto. Então, o tempo dele é diferente. O tempo, meu irmão, afeta somente a criação. O tempo não afeta o Criador. O Criador não é afetado pelo tempo, porque o Criador, ele é o Deus do tempo. O tempo existe porque ele quis assim. Por que então está demorando tanto? Sabe por que nós pensamos que está demorando? Porque na minha e na sua perspectiva, 1 ano é 1 ano. 1 ano é 1 ano. Exatamente 1 ano. E 1000 é 1000. Na de Deus, não. Então, para nós está demorando, mas não é assim por ele. E eu sigo perguntando para você, ele volta ou não volta? Ele volta ou não volta? Claro que volta, mas há ainda muita gente para ser salva, sabia? Ele volta, mas ainda existe muita gente para ser salva. Existe muita gente para ser salva. 2 de Pedro 3,10 diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor virá como ladrão. Como é que o ladrão vem? Eu me lembro que no Brasil, a minha casa foi assaltada 3 vezes no princípio do meu casamento. Tivemos a nossa casa assaltada 3 vezes. Foi uma das razões que eu falei com a minha esposa um dia, falei, eu não fico mais neste país. E teve uma dessas vezes que o ladrão, eu tinha no nosso quintal umas bananeiras. E o ladrão deixou ali alguma coisa que ele tinha roubado e ele deixou ali, no meio daquelas bananeiras. E eu, muito inocente, falei, ele vai voltar para buscar. Eu nunca tinha pegado numa arma na minha vida.
O meu sogro tinha uma arma, eu pedi a ele a arma dele emprestada e passei 2 dias vigiando o ladrão para ver se ele voltava. Me pergunta se o ladrão voltou. Claro que não. Claro que nunca mais voltou. Nós não sabemos quando será. Por isso que diz que é como ladrão, que vem como ladrão. O ladrão vem armado, o ladrão vem disfarçado. Porém, Jesus Cristo não fala nesta perspectiva. Ele fala na perspectiva de nós estarmos então vigilantes. Por quê? Porque ele vem em um momento em que não se espera que ele venha. Este é o principal ensinamento que ele nos quer dar sobre este ponto. Quanto tempo falta? Não sei. Não sei quanto tempo falta para a vinda de Jesus. Lembre-se que todos aqueles que tentaram colocar uma data neste evento se decepcionaram. Todos aqueles até hoje que quiseram colocar uma data neste evento, eles não só se decepcionaram, como também enganaram a muitos, como se pudesse prever algo que só Deus sabe. Ninguém pode saber. Como ele vem, ainda não sabemos exatamente. Mas existe algo que nós sabemos. Existe algo que nós sabemos, que pela palavra de Deus está claro. E poderíamos passar aqui dando a você inúmeros textos. Nós vimos isto com muitos mais detalhes. Quando nós estudamos, tínhamos nosso estudo bíblico às quartas-feiras, e nós estudamos por 1 mês sobre a segunda vinda de Jesus. E nós então falamos de tudo isso com mais detalhes. Então, eu quero que você entenda nesta manhã que não importa quanto tempo falta. Não importa exatamente como será. Se nós soubéssemos exatamente quando e exatamente como, não precisaríamos esperar. A palavra de Deus então diz que nós precisamos de fazer algo enquanto nós esperamos. Continuaremos esperando, e eu quero que você venha comigo em 2 de Pedro, capítulo 3, onde nós vamos ler do versículo 11 ao 13, o último versículo que nós vemos para a nossa meditação nesta manhã. 2 de Pedro 3, 11 ao 13, a palavra de Deus diz: visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Escuta aqui, igreja. Olha o que é que nós precisamos de fazer enquanto ele não vem. Olha o que é que nós precisamos de fazer enquanto nós vivemos na expectativa do maior dia para a igreja, que será a volta de Jesus. Diz: vivam de maneira santa e de maneira piedosa. Versículo 12 diz: esperando, veja comigo. Esperando o dia de Deus e apressurando a sua vinda. Então tem uma maneira que nós podemos apressurar a vinda de Jesus. Se você tem realmente essa expectativa no seu coração e você quer que este dia chegue, você precisa de entender isso, que existe então uma maneira que você pode apressar isso, porque o apóstolo Pedro está dizendo: vivamos esperando o dia de Deus e apressurando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. Eu quero te convidar para ficar de pé, por favor. Estamos terminando. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Versículo 13 diz: nós, porém, veja bem comigo, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Você pode repetir comigo? Está aí no nosso screen, você pode repetir comigo? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos. Uma vez mais, vamos lá? Nós, esperamos esse dia com expectativa. Quantos têm essa esperança que não é a última que morre? Essa esperança que não é a última que morre, mas é aquela que nos mantém vivos.
aquela que nos mantém vivos, aguardando com muita expectativa este dia, aguardando com muita expectativa aquele momento em que Jesus tocar o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras se partirá no meio, produzindo um grande vale, e toda Jerusalém se tornará uma planície. O Mar Morto, onde atualmente não há vida, será um viveiro de peixes. Com a vinda visível de Jesus sobre o Monte das Oliveiras, vai findar-se então o período da grande tribulação, e nós estaremos para sempre com Ele. Quantos têm essa esperança no seu coração? Feche os teus olhos.